E o Maringá surpreende e anuncia pacotão de reforços antes da decisão diante do nosso Mengão queridão nesta próxima quarta-feira. 5 reforços contratados e anunciado, apresentado no Maringá antes da decisão contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Vou falar também sobre a situação envolvendo o garoto Matheus França. Isso porque a diretoria do Flamengo iniciou conversas com o time inglês para vender o nosso garoto Matheus França. A CBF já definiu o árbitro para o jogo contra o Maringá na próxima quarta-feira. Diretor do Maracanã abre o jogo e fala que calendário do Maracanã é para a dupla Fla-Flu. O jogo do Vasco realmente que aconteceu no Maracanã contra o Palmeiras atrapalhou a situação do Maracanã, o gramado, tudo e muito mais. E vou explicar aqui para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique, que só deve voltar aos gramados no próximo domingo diante do Botafogo. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no canal. Mas antes, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, já começo falando sobre o próximo jogo do Flamengo, né? Próxima decisão. O técnico Jorge Sampaoli, na verdade, tem a primeira decisão à frente do comando do Flamengo nesta próxima quarta-feira. Tem que vencer e conseguir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. E a CBF já definiu o árbitro principal para o jogo. O apitador responsável pela partida decisiva entre Flamengo e Maringá será o paulista Rafael Claus. Olha só, hein? Rafael Claus é o árbitro principal definido aí pela CBF. A CBF definiu a escala na tarde desta segunda-feira, 2 dias antes do embate pela Copa do Brasil. Como mencionado anteriormente, aí o jogo acontece na próxima quarta-feira. Se falando ainda nesse jogo, o nosso atacante Bruno Henrique não deve ser novamente relacionado para esse jogo. Ele que reestreou pelo Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, depois da lesão, mais de 10 meses afastado dos gramados, mas sentiu dores, né? E foi constatada aí uma tendinite no joelho esquerdo de Bruno Henrique. Com isso, Bruno Henrique está sendo aí preparado para retornar só no próximo domingo diante do Botafogo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Maringá acontece às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Por se falar no Maracanã, olha só a situação que está acontecendo com o Maracanã. Depois de a justiça conceder a liberação do Maracanã para o Vasco jogar contra o Palmeiras nesse último domingo, o diretor do Maracanã, ele falou o seguinte: a gente tem um calendário definido para Flamengo e Fluminense usarem o Maracanã. A gente faz essa programação mensalmente e diariamente. Vamos avaliando o gramado. Um jogo após o outro atrapalha. Vasco e Palmeiras atrapalhou a nossa programação? Sim, mas agora, o que tem? Foi o que aconteceu. O que foi definido e temos que mudar essa programação para que a gente possa atender bem aos permissionários do estádio. Disse aí o diretor do Maracanã, Severiano Braga. Ele ainda falou o seguinte: a gente estava conseguindo manter o gramado. Sabemos que a bateria de jogos vai ocorrer. Nos preparamos para isso. Mas a entrada desse jogo realmente prejudica. Mas temos que avaliar diariamente, pois os danos podem se agravar, como o uso excessivo. Realmente a entrada desse jogo não foi boa. Todo mundo viu, mas é uma coisa que todo mundo falou: excesso de jogos não faz bem. Existem atletas que são poupados, então acontece o mesmo com a grama. Completou aí o CEO do Maracanã, Severiano Braga. E agora, gente, a situação envolvendo aí Maracanã, Flamengo e Fluminense já estão aí, né, conversando para poder paralisar jogos no Maracanã, para poder realmente aí fazer uma reforma no Maracanã, cuidar um pouco do gramado, porque a situação é complicada. A situação do gramado com esse jogo, o jogo do Vasco querem jogar, complica a situação do Maracanã. Se a carga de jogos já é, né, definida, Flamengo e Fluminense, aí entra o Vasco, acaba atrapalhando, acaba desgastando o gramado do Maracanã. E a situação envolvendo a renovação do Maracanã, Flamengo e Fluminense estuda aí, inclusive o governo do Rio de Janeiro já estuda realmente seguir com essa renovação só para Flamengo e Fluminense, tá? Essa informação que temos. Então vamos ver o que deve acontecer. Na verdade, o Flamengo teria que pular fora dessa situação.
meter a cara, ter vergonha na cara aí, ter vergonha na cara e começar a construir seu estádio. Começar a construir seu estádio. Deixa o Vasco tomar conta do Maracanã. Será que realmente ele vai conseguir manter o Maracanã? Então deixa ele tomar conta do Maracanã. Agora, o que não pode é Flamengo, né? Os permissionários do Flamengo e Fluminense. Aí tem os dias de jogos, aí prepara o Maracanã, arruma o Maracanã todo, depois vem o Vasco, aí pega uma bandeja, tudo bonitinho, quer jogar, vai, acaba jogando, aí quando chega o jogo agora da quarta-feira, por exemplo, agora tem um jogo da quarta-feira, acaba aí atrapalhando o jogo do nosso Mengão queridão, beleza? Por se falar no jogo da próxima quarta-feira, olha só o que o Maringá aprontou, meus amigos. O Maringá está de olho nesse jogo, assim como o Flamengo, é claro, está de olho nesse jogo e quer passar para a próxima fase. E com isso, inclusive, anunciou pacotão de reforços ao contratar 5 jogadores. É isso mesmo. Rafael William, goleiro, ex-Coritiba. Cezinha, zagueiro, ex-Rio Claro. Lucas Douglas, atacante, ex-Joinville. Gustavo Ramos, atacante, ex-Portuguesa de São Paulo. E Pelezinho, atacante, ex-Cascavel Futebol Clube aí. 5 reforços do Maringá aí, surpreendendo, que é passar para a próxima fase. E já venceu o primeiro jogo, o Flamengo precisa abrir o olho, hein? Jorge Sampaoli precisa abrir o olho. Primeira decisão de Jorge Sampaoli, precisa estar de olho aberto com o Maringá. Maringá não vem de bobeira não, já venceu o primeiro jogo por 2-0, o Flamengo vacilou lá no Paraná. E agora o Flamengo precisa correr atrás do resultado e em busca dessa classificação. Vencer e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o Maringá aí contratando 5 reforços antes da decisão do jogo contra o nosso Mengão queridão. Em contrapartida, o Flamengo contrata alguém, Henrique? Não. Flamengo, na verdade, iniciou conversas com o Crystal Palace da Inglaterra para vender o nosso garoto Matheus França. E dirigentes do clube inglês se reuniram com o dirigente do Flamengo para conversar sobre uma possível transferência do garoto Matheus França ao clube inglês. Os ingleses estiveram presentes no Brasil na última semana. Na ocasião, além da reunião com o Flamengo, os dirigentes do Crystal Palace também acompanharam a vitória do Flamengo contra o Nublense do Chile por 2-0 na última quarta-feira, dia 19, pela Copa Libertadores da América, quando o jogador ficou no banco de reservas. É importante destacar que o clube tenta a contratação de Matheus França desde novembro, mas a disputa pelo meio-campista é grande. Isso porque, além do Crystal Palace, tem aí o Arsenal da Inglaterra, que vem aí observando a situação do Matheus França, Real Madrid da Espanha, o Newcastle também da Inglaterra e Liverpool também da Inglaterra. Então observa aí a situação do nosso garoto Matheus França, de acordo com o jornal Daily Mail. Vale lembrar que o jogador de 19 anos tem ganhado mais oportunidade no time principal do Flamengo, principalmente aí na era de Vitor Pereira, e agora ficando aí no banco de reserva, mas está sempre sendo acionado pelo técnico Jorge Sampaoli. Vamos ver na próxima quarta-feira, mas a informação que temos é que o Flamengo já iniciou conversas com o Crystal Palace para vender o nosso garoto Matheus França. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria realmente de fato chegar a um valor, uma proposta bacana que seja boa tanto para o Matheus França como também para o Clube de Regatas do Flamengo? Você venderia, negociaria Matheus França? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, de agora foi isso, a gente vai seguir focado com tudo. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.